Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao convite da Frente Parlamentar, em nome da CONTAG e em nome também de todos os trabalhadores rurais. Cumprimentar aqui o deputado Elvino e o senador Paulo Paim, em nome de vocês, com todos os representantes aqui da mesa, e também fazer um cumprimento especial aqui a diversas lideranças sindicais que representam os trabalhadores rurais que estão aqui de diversos estados do Brasil. Obrigado por vocês estarem também participando desse evento. Aliás, para um momento propício e importante para a gente aprofundar um debate sobre a reforma da Previdência. Estou aqui para apresentar uma breve análise dos impactos da reforma da Previdência na área rural, sobre a vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas não só dos trabalhadores, sobre a vida da população rural e também sobre a vida econômica dos municípios brasileiros. Talvez de mais de 70% dos municípios brasileiros, qual vai ser o impacto que essa proposta de reforma ela vai levar para a economia, para o comércio local nos municípios. O primeiro aspecto é que, no caso dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, a proposta de reforma ela não está vindo somente com a PEC, ela já vem antes com a medida provisória 871, apresentada, publicada no dia 19 de janeiro desse ano, que traz várias mudanças, e aí não é uma proposta que vai alterar regras somente de idade. A proposta que o governo está colocando em relação à medida provisória 871 é de desmontar o sistema de atendimento na área rural. Esse é o ponto talvez mais grave que nós estamos averiguando com a 871. Primeiro aspecto, a PEC 06, ela traz uma mudança na idade também para a área rural, da trabalhadora rural. Não mexe na idade do trabalhador homem, mas mexe na idade, elevando a idade de 55 anos para 60 anos para as mulheres rurais. E aí também cria uma regra de transição, né, aumentando essa idade de 6 a cada ano em 6 meses, até chegar aí o limite de 60. E aí uma questão que é crucial entender na reforma da Previdência. Não é que a idade vai se limitar a 60 anos, né? As regras transitórias que já estão previstas, em 2024, já propõem uma revisão da idade com base na expectativa de sobrevida da população. Ou seja, aquilo que aumentar em termos de expectativa de sobrevida a partir dos 65 anos, medidos pelo IBGE, vai se aplicar aí um coeficiente de 75% sobre esse tempo de aumento na expectativa de sobrevida, para mexer na idade já a partir de 2024. E não termina aí. 4 anos depois, vai ter um novo aumento da idade e vai sucessivamente. É provável que daqui 20, 25 anos, a idade de aposentadoria na área urbana para homens esteja em 70 anos e na área rural 65, por exemplo. Então, a PEC ela traz essa condição, né? E isso, no caso da área rural, olhando a situação das mulheres, vejam, a trabalhadora rural hoje, o trabalho no campo, primeiro, é um trabalho extremamente penoso. A mulher acorda de madrugada, chega o trabalho 12, 13, 14 horas. A jornada de trabalho é muito intensa, né? Além de fazer o trabalho compartilhando a atividade rural, tem todo um trabalho doméstico que ainda é muito pouco feito pelo homem no campo. Exigir, por exemplo, uma idade de 60 anos, se nós pegarmos como parâmetro alguns dados da PNAD e IBGE, aí está bem destacado com essa tarja amarela, olhando o ano de 2014, pelos dados do IBGE, 70% das mulheres ocupadas no campo, atualmente, começaram a trabalhar com idade inferior aos 14 anos. Se pegarmos essa regra hoje para a aposentadoria aos 55 anos, significa que as mulheres rurais hoje, para acessar uma aposentadoria de um salário mínimo, porque não tem aposentadoria por tempo de contribuição, já tem que trabalhar 41 anos de atividade no campo, trabalho penoso, né, exaustivo. Com o aumento da idade, seriam no mínimo 46 anos durante a sua vida laboral. Em que condições uma mulher ela se aposenta aos 60 anos? Essas são questões importantes para ser avaliado, olhando as condições de trabalho, aquilo que já foi mencionado aqui. Nós não temos uma expectativa de vida comum no Brasil, e nem de sobrevida das pessoas.
É diferente nas áreas urbanas, é diferente nas regiões do Brasil, né? A gente olha a região norte e nordeste, a expectativa de vida e de sobrevida é inferior da região centro-sul. Então, são vários fatores que precisam ser avaliados quando se impõe um limite de idade comum e se queira trabalhar. Seria extremamente penoso, provavelmente, uma regra muito excludente de trabalho de proteção previdenciária no campo. Uma observação, quando a gente fala em proteção previdenciária no campo, o regime nosso hoje de repartição e de solidariedade, ele permite que mais de 70% dos idosos do campo sejam cobertos por esse sistema. Aliás, isso é uma das poucas coisas, é quase uma coisa exclusiva do Brasil, isso. Você ter um regime de previdência rural, que ele tem uma cobertura tão alta como é hoje, pelas regras, pelo modelo que está estabelecido. O que foi proposto, falado nas propostas de reforma, desmonta esse sistema. Não tem mais perspectiva de gerar benefício rural para trabalhadores rurais. E a gente vai ver aqui, inclusive, entender a capacidade contributiva de um trabalhador rural para ele vir ou pagar a sua previdência, mesmo dentro do regime de repartição, se fosse um critério individual, ou ter que pagar um regime de capitalização. Outro ponto da reforma, aí já falando da contribuição. A proposta de reforma, ela mexe nas regras de contribuição, porque no modelo atual do regime de previdência rural, por exemplo, o maior grupo protetivo, que são os agricultores familiares, eles contribuem com base na venda da produção. Só que, para acesso ao direito, não está vinculado necessariamente a ter que contribuir. Então, o agricultor, ele vende a produção para uma empresa, vende o seu leite para uma cooperativa, e a cooperativa que tem a obrigatoriedade, desconta a alíquota de contribuição sobre o valor que remunerou ele e recolhe para a Previdência. Aqui tem várias falhas no sistema, e era uma coisa que era para ser aperfeiçoado, o quê? A forma de arrecadação. Hoje não consegue se identificar, quando você vende a produção, quando a empresa vai recolher, quem é que vendeu essa produção, qual foi o CPF do agricultor que está vinculado à contribuição, até para gerar o direito dele. Então, são problemas que nós temos no sistema, mas o governo, ele está querendo não apenas ter esse critério da contribuição sobre a venda da produção, ele quer uma contribuição mínima por grupo familiar. Essa contribuição está proposta na PEC em R$600, parece pouco, mas vejam bem, a atividade no campo é uma atividade de alto risco. Você sabe que você planta quando chove, mas você não tem certeza que vai colher. Então, você está sujeito a ter renda, mas as condições climáticas, seca, excesso de chuva, ataque de praga na produção, e mais do que isso, quando você tem uma boa colheita, às vezes o preço do produto que você está vendendo não paga o custo de produção. E aqui na área urbana, nós reclamamos como sobe o preço do tomate, da batata. A situação da agricultura, vejam bem, por isso que previdência não pode ser olhado apenas pelo seu ângulo fiscal, receita e despesa. Pensar a previdência hoje no campo significa pensar a segurança alimentar nossa. Levar um sistema de protetivo, de previdência para a agricultura, para os trabalhadores no campo, significa pensar o que nós vamos comer no futuro. São questões cruciais para a gente discutir. E olhando essa capacidade contributiva hoje da agricultura, principalmente da agricultura familiar, aqui a gente tem um dado do Censo Agropecuário de 2006, né, de alguns pesquisadores que fizeram um estudo olhando a renda monetária líquida da agricultura familiar. Esse dado talvez a gente consiga atualizar a partir de julho, porque o Censo Agropecuário foi feito em 2017, está começando a sair os dados talvez a partir de julho. Mas vejam bem, 50%, olhando a letra D, 50% dos agricultores familiares, das famílias que estão no campo, conseguem, no máximo, ter uma renda monetária líquida, ou seja, que é a sobra, que seria um rendimento líquido, inferior a R$300 ano por grupo familiar. Se nós olharmos a letra C ali, nós vamos ver que mais 11%, ou seja, 61%, a renda monetária líquida, ela não ultrapassa R$1.500. E quando falamos em previdência, se fosse para esperar que uma família pegue o recurso para pagar a previdência de todos os membros da família, a previdência não vem na linha da prioridade. Você tem que comer, se vestir, saúde, antes de ter que pagar a previdência. Ou seja, pela regra proposta, e certamente 60% ou 70% já ficariam excluídos de um sistema protetivo com esse critério dessa contribuição
especificada aí para o grupo familiar. Outro aspecto, o governo ele faz um debate que a regra de contribuição hoje, inclusive para os urbanos e para os assalariados, empregados rurais, é uma regra mais justa, progressiva, mas veja bem, na área rural, apenas 30% a 35% consegue ter um contrato de trabalho formalizado. Primeiro que não tem nem fiscalização mais atuando no campo. Os que conseguem formalizar o contrato de trabalho é uma minoria. Para os demais, aí 70% dos assalariados rurais, a regra de proteção deles é ter que pagar uma contribuição entre 11% ou 20%, a depender do valor do salário de contribuição ou do benefício que queira. Então, hoje já estão excluídos dos assalariados mais de 70% na área rural. E não tem nenhum critério também de política inclusiva para esse público que está fora do regime de previdência atual. Imagine pensar a capitalização para esses trabalhadores, né? Terceiro ponto da reforma, que aí impacta sobremaneira também para excluir um contingente enorme de trabalhadores do sistema protetivo atual, é elevar os critérios dos 15 anos de contribuição, que para os agricultores familiares, os segurados especiais, esses 15 anos são de efetiva comprovação do exercício da atividade rural. Então, sair dessa regra para impor uma carência de 20 anos para ter acesso a uma aposentadoria. Veja, para os segurados especiais, já falei a dificuldade em ter renda para contribuir, né? Muitos certamente teriam espaços ao longo da vida laboral que não vão ter capacidade de nenhuma contribuição. Certamente também não conseguirão compor essa carência mínima de 20 anos para chegar à idade mínima exigida e conseguir ter acesso a uma aposentadoria. A situação se agrava mais para os assalariados rurais, inclusive. Como eu falei hoje, em torno de 70% está na informalidade. E a gente olha assim, qual é o tempo efetivo que um trabalhador rural consegue formalizar, ter um contrato de trabalho formal, laborando lá nas atividades agropecuárias? A média, em torno de 50% ou mais, o período não ultrapassa 6 meses durante o ano. A média fica em 3, 4 meses, porque isso depende muito das safras. Safra de cana talvez seja uma safra mais extensa, que permite 4, 5 meses de vínculo de emprego no ano. Para ele compor, ao longo da sua vida laboral, 20 anos de contribuição, serão mais de 50 anos de trabalho exaustivo. Imagina um cortador de cana, compor carência de 20 anos. Está fora do sistema. Está desprotegido esse trabalhador se as regras atuais passarem. Outros critérios que estão na lei que afetam muito a área rural é a questão da acumulação dos benefícios, pensão e aposentadoria. Por quê? Como o valor é mínimo, o governo está propondo reduzir um dos valores, né, para quem ganha, inclusive, salário mínimo. Se for acumular a pensão, um dos benefícios vai ser no valor de 80% do salário mínimo. E aí, afetando também os urbanos, esse valor vai ser reduzindo gradativamente até chegar a 20% do benefício menor. Mas vejam bem, o governo já tinha feito, em 2016, uma proposta de mudança das regras da pensão, do acesso à pensão, pelo critério da idade. Hoje, para você ter uma pensão com idade por período aí permanente, teria que ter acima de 44 anos o pensionista, no caso do cônjuge, né? Com essas regras, praticamente vai se acabar ou definhar todo o processo de proteção em cima da pensão por morte. Então, é uma regra que fragiliza por demais a possibilidade das pessoas continuarem recebendo e a renda familiar, muitas vezes, as despesas, elas não diminuem de um grupo familiar que perde um dos seus membros, né? Na verdade, às vezes vai até aumentar, mas a proposta é também de restringir acesso a esse tipo de benefício. A gente traz aqui um aspecto do benefício assistencial, porque para a área rural, se a gente olha a proposta da PEC de exclusão, talvez de 70% ou 80% do acesso à proteção protetiva desses trabalhadores, sobraria, então, para o trabalhador rural recorrer à política de assistência social. Mas vejam bem o que o governo está propondo na política de assistência. Primeiro, ele está elevando a idade mínima de 65 para 70 anos para pagar um benefício de um salário mínimo. Segundo aspecto, traz uma política de pagar R$ 400, desde que você comprove a sua miserabilidade a partir dos 60 anos. Veja, o problema é que, no critério, para você comprovar miserabilidade, a regra atual, que já está também prevista na PEC,
é que todos os rendimentos que o grupo familiar tem, ele vai ser utilizado para compor a renda per capita de 1/4 do salário mínimo. E mais do que isso, o governo traz uma outra proposta para dizer o seguinte: quem tem um patrimônio, a família que tem um patrimônio de até R$98 mil, também está fora, porque não vai ser utilizado, não vai poder participar e comprovar a regra de miserabilidade. Veja, na área rural, olhando a situação das famílias, muita gente vai chegar na sua incapacidade de trabalho, ou por idade avançada, ou por outros fatores, só que a pessoa, dificilmente, ela vai abrir mão do pedacinho de terra que ela tem, porque é o último, diria, a última base que ela tem de se garantir a sua sobrevivência mínima ali, mas não vai ter capacidade de trabalho. Pelo critério que está na PEC, também não vai conseguir acessar o benefício assistencial. Então, é exclusão praticamente, quase que total, da proteção previdenciária dos trabalhadores na área rural. Aqui já foi muito falado da questão da desconstitucionalização. Nós entendemos que esse é um ponto crucial, porque se passar a proposta de desconstitucionalização, desmonta todo um sistema, e vale aqui um lembrete: os trabalhadores rurais enfrentaram já esse debate na reforma da Previdência que se iniciou lá em 1995 e foi concluída em 98, com a emenda constitucional número 20. Se naquela época tivesse passado a proposta do governo, que era desconstitucionalizar a regra da Previdência Rural, o modelo hoje protetivo, que ele tem uma influência enorme de transformar a vida no campo, estaria dizimado, não teria isso mais. É o que vai acontecer se passar a proposta do governo atual. Capitalização também não vou entrar, que já foi bem mencionado. Eu queria aqui fazer algumas observações sobre a medida provisória 871, que ela está totalmente interligada com a PEC. 5 minutinhos no máximo. Veja, o governo está propondo uma mudança na regra da Previdência Rural, por meio da mudança de lei ordinária, que é estabelecer o reconhecimento do direito dos trabalhadores por meio de um cadastro, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, o CNIS Rural. E ele quer utilizar o reconhecimento de direito de forma exclusiva como prova as informações dos trabalhadores cadastrados no sistema já a partir do ano que vem. Regra que não funciona assim hoje no campo. Hoje o trabalhador ele comprova o seu direito ao longo da sua vida laboral com documentos e outras informações. Nós entendemos que o cadastro é importante. Fazer um cadastro do grupo familiar, identificar quem são os segurados na área rural é uma questão estratégica. E defendemos isso, inclusive na Lei 11.718 de 2008, para implantar esse cadastro. Esse cadastro está em processo de construção, mas a proposta que o governo traz é que, a partir do ano que vem, só vai reconhecer direito dos trabalhadores rurais de quem estiver efetivamente cadastrado. No sistema atual, tem 5%, menos de 5% dos agricultores familiares cadastrados no sistema. E mais, o governo quer transferir a responsabilidade para fazer esse cadastro para os órgãos públicos. Como não tem órgãos federais nos municípios, ele quer provavelmente transferir para os órgãos de assistência técnica e extensão rural dos estados, talvez para as prefeituras, para que façam esse cadastro e atualizem esse cadastro ano a ano. Nós temos uma visão, por conhecermos muito bem todo o funcionamento da Previdência no campo, temos claro que a proposta que o governo está trazendo, ela não vai funcionar. E vejam a gravidade. O INSS está fechando diversas agências dos municípios por falta de servidores, de recursos. Como que ele quer trabalhar uma proposta dessa sem servidor? Então, essas são questões que, por isso que nós estamos denunciando, senador Paim, que se passar a medida provisória que o governo, ele desmonta o sistema de previdência só por obstáculo que ele vai criar no critério de atendimento da população rural hoje nas agências do INSS, para acesso ao seu direito. Não precisa nem mudar a regra de aposentadoria, não precisa mudar tempo de contribuição, não precisa mudar nada. Ele está criando um mecanismo, um subterfúgio, para fazer uma exigência que sabe que ninguém vai conseguir cumprir. Inclusive, as entidades sindicais que representam os trabalhadores rurais têm um acordo de cooperação vigente com o governo para ajudar a fazer o cadastro a custo zero para o governo. A proposta da PEC é retirar as entidades sindicais, inclusive para fazer esse trabalho de parceria, de cooperação. E para quem que o governo está abrindo espaço para fazer trabalho de parceria? Com as instituições financeiras, para recepcionar documentos, para fazer uma série de coisas.
Essa é a situação do que está sendo proposto em relação à medida provisória 871. Por fim, só para dizer, se passar a PEC e se passar a reforma, a medida provisória, nós temos convicção, primeiro, aumento da pobreza no campo. Segundo aspecto, vai intensificar êxodo rural. Quem é que vai ficar no campo produzindo alimentos e não tem expectativa de chegar lá na frente, no momento que não tem mais força de trabalho, não tem nenhum benefício para lhe garantir mínimo de dignidade? Êxodo rural. Terceiro, risco na segurança alimentar. Eu já falei isso. Tem produtos, tomate, batata, alimentos que chegam no dia a dia da mesa dos brasileiros, que não é o grande agronegócio que produz commodity, produz soja e tal, café, mas alimento básico tem que ter a gente no campo produzindo, as famílias precisam ficar lá. E nós temos que entender que tem que ter um sistema muito estruturado e protetivo para essas famílias. A sociedade tem que arcar com um custo para garantir essas famílias produzindo alimento no campo. Terceiro dado, vai haver uma restrição de recursos que fomenta a economia dos municípios. Por quê? Retirar benefício dos municípios, a Anfip já vinha fazendo um estudo dos últimos anos, mostrando que, quando você pega os recursos da Previdência e compara com, por exemplo, com o FPM, mais de 70% dos municípios brasileiros, o recurso da Previdência supera o FPM, que são recursos importantes para movimentar a economia local. A proposta de restringir isso vai reduzir a movimentação desses recursos, perda de arrecadação de tributos. Se você não tem recurso movimentando no município, automaticamente você vai perder a arrecadação e o município, certamente, vai perder na distribuição do FPM, na distribuição de ICMS e por aí vai. Aqui a gente traz um dado, inclusive para fazer alguns comparativos, além desses estudos que a Anfip já vem fazendo em relação ao FPM, nós trouxemos aqui em relação ao PIB agropecuário. O que significa os benefícios previdenciários rurais de impacto no PIB agropecuário de cada estado. Aliás, os estudos nossos, eles vão mais, eles mostram por município. Mas vejam bem, pegar o estado do Piauí, os benefícios rurais que entram no estado, eles representam 225% do PIB agropecuário do estado do Piauí. E olha que o estado do Piauí tem uma parte da região aqui do Matopiba que tem uma produção significativa, inclusive de commodities. Um trabalhador, quando ele recebe um benefício previdenciário, ele vai comprar o seu medicamento, vai fazer várias coisas, o que sobra, ele investe na propriedade, ele investe comprando insumo agrícola, no processo produtivo. Então, é um retorno que vai muito mais além de levar apenas uma renda, ela se distribui de diversas formas, Então, tem essa importância do PIB. Um outro dado, aqui sobre o FPM, que eu não vou repetir, porque o estudo, nós botamos aqui o impacto da Previdência Rural, dos benefícios rurais em relação ao FPM. Em mais de 60% dos estados, o valor dos benefícios rurais que entram no estado supera o FPM que chega também aos municípios. Por fim, um dado importante que nós estamos trazendo agora é o impacto da renda dos benefícios previdenciários no PIB per capita dos municípios brasileiros. E aí eu vou trazer um dado aqui, que é essa planilha. Veja bem, olhando por estado, nós vamos ver que tem estados aí que os benefícios previdenciários que entram no estado todos os meses, eles têm um impacto no PIB per capita, é o quê? A renda per capita. Você pega o PIB do estado, divide pela população do estado e vê quanto que os benefícios previdenciários vão impactar naquela renda bruta que foi dividido. Tem estados que esse valor fica até 15% representa. Se você começar a retirar recursos da Previdência que circulam em todos os municípios brasileiros, vai reduzir aquilo que o Clemente já dizia aqui, vai estrangular sistemas, muitos municípios certamente não vão conseguir mais nem pagar folha de pagamento nesse país. É uma situação de que talvez tenha que voltar a ser distrito. Nós temos que conversar com os deputados, com os vereadores, com os prefeitos, estamos fazendo isso. Os trabalhadores rurais, as lideranças sindicais estão mobilizando na sua base, fazendo esse debate político para mostrar o que significa essa reforma para o modelo de desenvolvimento desse país. Queremos a pobreza, a miséria, ou queremos um Estado altivo, produzindo riqueza e distribuindo renda? Muito obrigado.